Graça e paz. Eu quero nessa hora trazer uma palavra para você. Uma palavra que fala de um ser tão necessário, tão imprescindível. Um ser que nós precisamos para as nossas vidas, para que nós tenhamos a vitória certa nos dias de tribulação, nos dias de sofrimento, de tanta tristeza. Mas nós temos, meu querido, ao nosso lado, nós temos uma pessoa preciosa, que é a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu amado, ele está aqui comigo, ele está aí com você. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares aonde for dada a oportunidade, aonde tiver um coração aberto, onde tiver um coração maleável, onde tiver um coração esperando para receber. O Espírito Santo está ali para preencher o coração, a sua necessidade, o que você precisa nessa hora, qual é a sua necessidade. Mas acima de qualquer coisa, meu amado, nós devemos ter sede da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão necessário que a palavra de Deus, ela fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, logo no início, o primeiro versículo, ele cita o Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela diz: no princípio criou Deus os céus, a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face das águas estava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre querendo fazer o seu papel, que é o papel de preencher as lacunas. Aleluia. O Espírito Santo, que ele, meu querido, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, intercede entre nós e Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo está ali para nos capacitar e para levar as nossas fraquezas a Deus. Meu amado, nós não aguentaríamos receber uma palavra direta da boca de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Mas o Espírito Santo, ele tem sido um filtro que tem trazido até os nossos corações essa palavra da verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado. É o Espírito de Deus que está aqui na terra junto com a gente para nos convencer do pecado, para nos levar junto do Pai. E nós necessitamos, meu querido, muito mais do que nós possamos imaginar da presença do Espírito Santo. Ora, Ezequias, mas como que nós precisamos da presença do Espírito Santo? Seu Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos ninguém. A palavra de Deus, ela diz, quando você vê no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 22, você vê que Jesus Cristo, como Filho de Deus, até então, quem era Jesus Cristo? Não desmerecendo, não menosprezando a presença de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele desceu, ele se derramou da presença de Deus, se fez carne e andou entre a gente. E o Espírito Santo,
meu querido, foi necessário para que o ministério de Jesus tivesse sucesso aqui na terra. A palavra de Deus, ela diz no livro de Lucas, capítulo 3, no versículo 22, fala sobre quando João Batista, ele batiza Jesus Cristo, e ele diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, como pomba, e ouviu-se a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, por quem me comprazo. E a partir daí, Jesus é levado para ser tentado, mas com a força do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo dentro de Jesus, ele consegue passar por todos aqueles obstáculos, todas aquelas tentações. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Quando eu comecei a entender o que era o Espírito Santo, quando eu comecei a entender o que era a necessidade que eu tinha do Espírito Santo, eu pude ver a minha vida mudar. E é um negócio tão interessante, meu amado, que o Espírito Santo, ele pode te ajudar nas coisas do dia a dia, ele facilita, ele abre o teu entendimento. Quando nós entendemos que quando Jesus, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16, a palavra de Deus é interessante porque ela fala assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Quando você está alicerçado na palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, que você começa a tomar posse da palavra de Deus, das coisas de Deus para a sua vida, você começa a ter o entendimento da palavra de Deus, e aí você começa a viver de acordo com a palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, versículo 16, quando Jesus está sendo assunto aos céus, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. E aí ele continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Mas aí ele diz que ele vai deixar o Espírito Santo como o nosso consolador, como o nosso ajudador. E é isso, meu amado, quando a gente entender que hoje o que está conosco, quem está aqui é o Espírito Santo. Jesus, ele está ao lado de Deus. Jesus, ele vai vir para resgatar, para levar os seus. Mas hoje quem está fazendo a obra de Deus aqui na terra é o Espírito Santo. Quando você começar a entender isso, e quando você entregar o seu coração 100% a esse Espírito Santo maravilhoso, e você entender que ele é uma pessoa, quando você entender que ele habita dentro de você, e que ele se entristece quando você peca, e quando ele se entristece quando você faz algo que não agrada, quando você entender isso e você começar a mudar o seu jeito de pensar, quando você mudar o seu jeito de agir, então a sua vida com certeza, meu amado, ela vai mudar. Vai virar uma maravilha? Talvez não, porque a palavra de Deus, ela diz, Jesus, ele não promete que a gente vai ter uma vida maravilhosa e regalada aqui na terra, não. Mas pelo menos, meu amado, você vai ter a certeza de que o Espírito Santo está com você. O Consolador estará com você. O Consolador estará te protegendo, estará te ensinando, te ajudando, te ademoestando se necessário for. Mas ele vai estar abrindo os seus olhos espirituais para que você veja, para que você esteja preparado. Olha, eu lembro quando eu aceitei Jesus. Um dia de manhã eu estava na minha casa sozinho, e eu me debrucei sobre uma janela e comecei a pensar. Falei, olha, agora eu sou crente,
Agora eu vou voltar na cidade que eu morava e eu vou pregar para as pessoas. E vai ser muito bom. E eu estava ali, meu querido, e quando eu estava pensando isso, eu fui tomado pelo Espírito Santo e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em novas línguas. E eu comecei a sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo. E foi algo tão gostoso, algo tão forte, algo tão penetrante, que eu não conseguia parar. Na minha mente, eu pensava, a minha irmã vai chegar, que eu morava com ela. A minha irmã vai chegar e ela vai me ver falando assim, e é muito estranho, e eu tenho que parar, e eu não conseguia parar, porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E foi uma experiência maravilhosa. Peça a Deus uma experiência dessa. Nesse dia, eu entrei, fui ao banheiro e fiquei lá escondido, porque eu não queria que a minha irmã me visse falando daquele jeito. E o Espírito Santo tinha entrado dentro de mim e tinha me batizado com o seu poder, me selado. E quando foi à noite que eu fui à igreja, o Espírito Santo me tomou de uma forma muito grande, e ali eu pude dar liberdade para Ele. E assim pode ser na sua vida. A partir dali eu senti diferença. Eu vi que o Espírito Santo ele estava comigo todos os dias, e era nos mínimos detalhes. Era interessante, foram muitas experiências que eu adquiri naquela ocasião. Sabe, coisa de eu estar trabalhando e de repente algo estava difícil ali, e eu falava assim: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. E de repente aquilo que parecia difícil, eu via a solução e facilitava, e era muito engraçado. Eu via nos mínimos detalhes, porque quando você entrega o seu coração ao Espírito Santo e você começa a fazer a vontade do Espírito Santo, tudo se faz novo e tudo se faz diferente na sua vida, meu irmão. Eu lembro que até no simples fato de pegar um ônibus, e eu entrei, eu pensei assim: nossa, se eu tivesse pegado o ônibus tal, seria melhor para mim, porque eu ia parar no lugar certo. Eu peguei esse, vou ter que andar um pouco, e daqui a pouco o motorista levanta e fala: pessoal, desce do ônibus que o ônibus quebrou. E quando eu desci, que eu olhava para trás, estava o outro ônibus, que é o que eu teria que ter pego. O Espírito Santo fazia isso. É loucura? É loucura. É loucura. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. O Espírito Santo, o mundo não pode conhecer, não pode receber. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós podemos receber, porque é uma promessa. É uma promessa. O Senhor disse: eis que vou, mas enviarei o outro Consolador. E Ele está comigo, meu irmão. E Ele está com você nesse momento.